Olá, gente linda da Intisicada. É um prazer estar aqui com vocês e hoje num dia tão especial, Dia Internacional da Mulher. E eu estou aqui, mais uma vez, dividindo a bancada com mulheres maravilhosas. Maria, obrigada pelo convite. A Leia já é minha parceira de bancada, né, Leia? Mas você, muito obrigada por ter aceitado o convite. Já era para ter estado aqui comigo há um tempão. Com né? certeza. Mas as coisas foram se atropelando. Então, depois eu vou pedir para que você se apresente. Leia, bom dia, meu amor. Bom dia. Poderosíssima. Maravilhosa. Gratidão mais uma vez pelo convite. Não é nem convite, né? Já sou da você casa? já faz parte da Intisicada. A Leia Para já maiores. é Intisicada. É do Intisicada para maiores. Você nunca acompanhou o Intisicada para maiores? Não, vou começar a sabe, tá acompanhar. perdendo, maravilhoso. Maria, fala um pouquinho, sério. pode se apresentar, minha amiga, advogada, amiga de longa data. Muita, meu Deus, que saudade que eu estava de você. Primeiro, muito obrigada pelo convite, Jane querida, que eu te amo de paixão, você sabe. E falar de mim, você... Quanto tempo, né? Desde a Lei Maria da Penha, a gente está aqui junto, sempre, sempre. A gente está nessa luta há bastante tempo, né, tempo. Maria? Maria foi embora, ficou um tempo fora. Fiquei fora, mas a gente voltei, sempre em contato, sempre né? em contato. E quando eu precisei aqui em Balneário, a primeira coisa é ligar para a Jane, né? E a Jane... porque a gente lutava tanto, Leia, nessa causa. Depois a gente vai contar um pouquinho da história dela, que eu acho que é muito importante. Mas a gente não pensava que a Maria fosse passar por isso. Depois de ajudar tantas mulheres. Verdade. E é sobre isso um pouco mais que a gente vai falar, né? Vamos lá. Inclusive, hoje eu acabei me atrasando também por um motivo muito especial, né? De mais uma guerreira que passou por violência, que teve que me atender antes de eu vir para cá, para o estúdio, e que, infelizmente, é só mais uma vítima. Só mais uma. Isso. Só mais um caso, né? Que ainda bem que ela conseguiu se livrar, mas a gente sabe que a vida não é fácil, né? Mãe, complicado. mulher, chefe de família, tendo que dar conta de tudo. Às vezes o filho fica doente, com um filho pequeno. Isso é a história de muitas e muitas mulheres, né? Do mundo afora. Mas é isso aí. Quero começar, então vamos começar pela Maria. Maria, o que você tem aí para contar pra gente? Quer dividir um pouquinho da tua experiência? Até porque as mulheres acabam se identificando, né? Porque quem olha assim, eu digo que eu sou uma pessoa muito pra frente, eu acordo de bom humor, eu tô sempre rindo, sempre de bem com a vida, e às vezes as pessoas pensam, pô, Jane tem uma força, né? Não deve, fala tanto sobre o assunto, mas não deve ter passado por isso. Aí que tá o erro. A gente só cresce porque a gente apanha muito da vida. A gente apanha muito. Já passei por violência, já passei por abuso. E a gente tem experiência e história para contar, infelizmente. Infelizmente. E o mais triste, né, de tudo isso é que, como disse você, a gente sempre procurando ajudar as pessoas e tal. Como que conseguiu entrar numa questão dessa pessoa, né? Mas não vai se livrar e coisa. Daí quando você se vê fazendo o papel Da vítima. Como é complicado, parece que você fala assim, puxa vida, aquelas mulheres viveram aquilo tudo. E eu lembro da Casa da Mulher, que a gente trabalhava na Casa da Mulher lá em Camboriú, quanta coisa, quantas pessoas, e como advogada, a gente centro de fez acolhimento, né? Nós tanto. lutamos muito por isso. E aí, depois de você estar na pele, vivendo aquilo ali, como é difícil. Não é fácil, é muito difícil, muito difícil. Você tenta e você não consegue sair. É bem complicado mesmo. Para me contar a minha história, vai... O Vlad não vai deixar, né? Não vai deixar, porque é muito complicado. A história dela passa de meia hora e o Vlad já está querendo cortar. Porque você não sabe, mas eu sou vítima de violência aqui no estúdio. Pronto, vamos lá, né? Agora nós não é física. Ele joga, daqui a pouco, se eu passar do tempo, ele joga o sapato em mim. Então, vamos combinar. Vamos Leia, combinar vamos com aí, a Leia xícara trouxe aqui. já 2 livros para indicar para a mulherada, né? Isso, Jane. Na semana passada que nós fizemos o programa, eu dei
essa pincelada, vamos dizer assim, né, sobre esse assunto, porque quando falamos da sexualidade, falamos brincando, levamos, né, às vezes por uma forma mais escrachada, a gente dá risada falando sobre a sexualidade para que fique leve, para sair desse modo opressor que a gente vive nessa sociedade, que já, né, a gente já está cansado de falar que é machista, é patriarcal, que a mulher não pode falar sobre o repressora, assunto. blá, 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 blá. E ainda está cheio, né? A gente parece que está vivendo ainda lá na colonização de 500 anos atrás, né? Quando os portugueses vieram para cá com toda essa repressão, né, do masculino. Mas a gente não está mais nessa era. Mas as mulheres ainda, às vezes, elas... tem essa necessidade de seguir o padrão da mãe, da avó, mas não, a gente já está numa nova era, a gente pode ser muito mais do que só isso. E daí, puxando esse gancho, e eu tô com 2 livros bem fortes, né, bem polêmicos, porque um fala justamente sobre o abuso, as feridas, traumas, e o outro fala desse equilíbrio do não feminismo, né? Desse desequilíbrio que causa quando se tem um feminismo que já vai criando esse machismo junto, né? Que daí vai para o radical e que a gente só precisa do equilíbrio. Tá, mas Leia, como é que se faz para ter o equilíbrio? É não tentando ficar no lugar do masculino. O masculino é masculino. Lembra que a gente falou na semana passada? A gente não pode tomar o A lugar gente deles. a gente enfraquece eles e a gente não é mãe deles. E quando a gente se torna mãe, a gente enfraquece e eles não sabem como lidar. Onde muitas vezes se tornam agressivos. Porque eles não sabem como lidar com essa força da mulher. A mulher queria fazer os 2 papéis, né? O nosso e o deles, e tá errado. A gente tem que deixar que o homem faça o papel dele. Agora, a hora que eu cheguei aqui, teve esse comentário bem no início, já estávamos falando sobre o assunto, né? E disse assim, como é que uma mulher se submete a ficar apanhando por tanto tempo? Simples, nós somos muito coração e o abusador, ele é muito ardiloso, estratégico. Ele bate, mas depois vai ser diferente. Eu te amo, vamos continuar. Desculpa, foi você que me deixou nervoso. Eu trouxe esse problema lá do meu trabalho. Então não me provoca, eu ando nervoso. A culpa é da mulher, ainda. A mulher apanha, ela é a vítima e ela é a culpada por ser vítima. Então deixar bem claro para as mulheres que estão passando por essa... Primeiro começa com agressão verbal, psicológica. O homem sempre vai colocar a culpa na mulher. Perceba isso. E ela vai baixando a autoestima, e ela vai se sentindo culpada, ela vai ficando se fechando reprimida, ela vai achando que ela realmente é culpada, e daí ela pisa em ovos. Aí o cara já chega, ela já está com medo, e às vezes nem apanhou ainda, mas vai ser mais um passo. Detalhe também, porque a mulher não percebe que ela está sendo levada por esse caminho, ela está manipulada. Como ela é coração, ela vai ceder. Não, e no início ela jamais vai perceber. Desde que o homem chega para você e fala assim, você está saindo para algum lugar, essa roupa você não pode usar. Ele já está falando para você aqui, ele já está mandando para você. Ah, não, amor, porque... Ah, não, está muito curta. Que vão dizer? Você está aqui. O que vão dizer? Não, você tem que trocar de roupa. E você vai lá e obedece, você vai lá e faz mas isso. Você não quer brigar, não quer... Mas você faz na maior... Inocência que você não percebe que você está sendo manipulada. Então, são pequenos detalhes, e se você mulher aí que tá nos ouvindo, se está passando por essa situação, procure uma amiga, procure alguém de tua confiança e conte isso para você se fortalecer. Não é bater de frente, porque começa as discussões. Porque não é fácil também. Não é fácil. Se livrar de um abusador não é fácil. Não é fácil. É perigoso. É um risco. Isso. Começa a ameaçar. Eu contei também na semana passada sobre a minha amiga que eu fui salvar na madrugada de domingo à noite. Eu conheci o casal, eu tinha estado com eles na sexta-feira. E no domingo ela mandou a mensagem e disse, tu me liga amanhã de manhã? Deu-se 00:30. Ela me mandando uma mensagem, disse, tá tudo bem? Ela, não. Aí ela, num áudio, ela disse, eu tô escondida no outro quarto, ele tá bêbado, ele me bateu e eu não sei o que fazer. Eu disse, fica aí que eu tô indo te buscar. 1h pouco da manhã eu tava indo lá no apartamento dela em Itajaí buscando ela. E ela conseguiu sair do apartamento? Conseguiu.
fugidinha, ele tava bêbado, dormiu lá e ela conseguiu. Daí ele veio pro apartamento, pro meu. E no outro dia a gente foi na delegacia, fizemos o que tinha que fazer. Acompanhei ela até ela conseguir tirar ele de dentro do apartamento, que era dela. E eu disse, tem que tomar muito cuidado, porque agora a gente não sabe. Ele bateu, foi a primeira vez que ele bateu. Então, sempre mulher começa pela primeira vez. E ele fez todo esse joguinho. Não tem que haver o primeiro perdão. Não pode nem acontecer o primeiro. Agressão física não pode ser permitido o primeiro perdão. Mas se tem um filho, se ela não trabalhasse, e se isso, e se aquilo, ela ficava. Mas tem um detalhe importante. Porque nós não temos... É por isso que a gente lutou tanto pelo centro de acolhimento, né? Porque a gente sabe da dificuldade que é também a dependência financeira. E não é hoje, eu acho que o pior de tudo é a dependência emocional. Isso. Dependência emocional, porque veja bem, o que acontece? Como eles não precisa ter o primeiro perdão, mas nem sempre ele vai te agredir fisicamente, ele vai te agredindo psicologicamente, isso. E você não vai sentindo como troca essa roupa, você não pode usar o cabelo assim, você tá feia, você tá gorda, você tá isso, você tá feia, por que você não é igual a fulana? Isso é psicológico, e você vai aceitando, e daí ele não vai te pedir perdão, e você também não vai se sentir ofendida com isso. Ele está fazendo isso porque ele gosta de mim, porque ele quer me ver. Me protegendo. Mas ele mesmo fala, né? Eu faço isso porque eu te amo, porque eu quero te proteger. Exatamente. Isso não é amor, né? Até porque o amor não agride, o amor e daí, não machuca. Quando vai pedir perdão, por exemplo, eu sofri uma agressão há pouco tempo antes de pedir uma medida protetiva. No entanto, antes disso nunca aconteceu uma agressão física, nunca. Mas quando aconteceu a agressão física, era ameaça de morte, teve tudo isso. E foi ameaça de morte e eu vou te matar. E não tem outra desculpa, entendeu? Então, o que acontece? Não teve perdão, porque ele nunca fez isso. De repente, quando fez, foi muito tempo que eu já estava vivendo sem saber que eu estava sendo ameaçada. De uma outra forma, a linguagem era diferente, né? Porque ele não tinha partido ainda para agressão física, mas ele estava te agredindo de uma outra linguagem. De uma outra linguagem, sem que você não estava. E mata tanto quanto. Que destrói por dentro. Eu vejo relacionamento, por dentro. A gente vê às vezes adolescentes aí que são felizes, que têm uma vida ativa, que veem a vida de uma maneira linda, de repente se envolvem com alguém agressivo. E daí, manipulador. Abusador. E aí, o abusador, ele tem um perfil doce, educado. É um perfil abraça, protetor. Isso. Não tem como não se apaixonar, né? Ele liga pra você todo dia, o tempo todo, perguntando se você tá bem. E eu vou deixar... Eu me preocupo com você. Eu só tô fazendo isso porque você é minha vida. Jane, eu quero... E a pessoa vai se fechando. Eu quero deixar pegar esse gancho bem rapidinho, até porque o nosso tempo hoje é curto, e eu vou deixar esse alerta para as mulheres. Eu tenho um Instagram e tu sabe que o Instagram tem bastante seguidores. E essa semana passada, eu estava bem emotiva, né? Devido à minha perda. O Edson nunca me bateu, nunca foi, né? A gente tinha as brigas normais de casal, né? Mas agora com essa passagem, eu já notei homens entrando no meu Instagram e usando desse negócio da MV sensível, a viúva, aqui tem um dinheirinho, aqui tem status, ela tá precisando de mim. Então eles vêm com força total e são abusadores. Não são todos, mas eles sabem a frase certinha que você precisa ouvir, né? Que você é linda, maravilhosa e que eu gostaria de ter uma mulher assim, porque isso, porque aquilo. Não fica se assim, você tá, vamos conversar. Se você tá com a autoestima baixa, se você tá deprimido, se você tá em depressão, tá carente, você começa a conversar com esse cara e ele estuda toda a tua vida. Porque são esses caras, eles vão porque querer... a gente tem uma vida pública, que é pior ainda, a nossa vida é exposta. Eles não vão querer bater em você, eles vão querer o teu dinheiro. O teu dinheiro, exatamente. O teu psicológico. Primeiro eles vão deixar você apaixonada e depois começam a te manipular. Porque eu estou com problema, porque eu tenho que ajudar a minha mãe, porque eu tenho que ajudar... Esse cara que bateu na minha amiga, ele chegou pra mim com a maior cara de pau e disse que a mãe dele estava doente, e é verdade que tá doente, que eu sei, mas ele me pediu 8 mil reais emprestado. E o meu coração, minha intuição disse não. E daí ele disse, não conta pra minha esposa. Eu disse, já ferrou. Já falou, já começou errado. Não na conta jaca pra comigo. Minha esposa. Eu disse assim, a minha intuição já não falha.
E agora eu falei para ela, ele pediu para não contar, mas eu contei. Eu disse, não tem como não contar uma Não história tem assim. como Nem, não nunca ia contar, chegar sim, na mãe, né? amiga. O dinheiro, né? Claro que não, ele ia É trocar óbvio de que ele carro, só sei lá tá o que ele ia usando a fazer, mãe. que ela me falou. Então, não é um julgamento dele, mas essa é achar que a gente é burra e depois a gente passa pelo golpe. E eu até já fui, não é achar, porque a gente passa por uns momentos de carência, de eles carência, manipulam a gente se e torna burra. a gente se sente depois deprimida, se sente burra, se sente enganada, envergonhada e blá, blá, blá. Por que eu me permiti passar tanto Porque tempo? eles Mas você foi acolhida, nos você foi manipularam acolhida. do jeito que eles queriam. E a gente é muito coração. Gente, é muito A coração. gente não é burra, a gente exatamente. só é coração. A gente, eu busco, eu digo que para eu acordar sempre de bom humor e eu ter sempre essa alegria de viver, eu sou grata a Deus todos os dias Eu por também, mais meu uma oportunidade. Deus. Obrigada, Senhor. Independente das dificuldades que eu passo, que são muitas, a minha vida não é Sim, fácil. todos Quem conhece a nós, minha né? história sabe que não é fácil, mas eu faço ela ficar leve. Isso. Nós temos que fazer Eu isso. faço a minha vida se tornar leve. Porque eu tenho a oportunidade de mudar ela todos os dias. Eu tenho uma nova oportunidade de mudar a minha história. E eu quero fazer isso. E aí as pessoas dizem, como eu digo, né? Ah, você não tem problema. Engano seu. Mas eu Todos procuro temos. ver o lado bom de O lado todas as bom que pessoas. tudo você Não o lado tem bom a da ver. vida só. O lado bom das pessoas. Porque defeito todos nós temos. Sim. Se você enxergar, olhar para a Leia e procurar os defeitos dela, você só vai achar isso. Com toda Então não é muito certeza. mais fácil você olhar para a pessoa e ver o que ela tem de bom? De bom que você vai Aprende a amar valorizar. o lado bom. Mas- Olha, o amor, eu sempre Mas falo, essa também é a nossa fraqueza. o que você tem que aprender, Isso. eu Porque digo as pessoas assim, não são essa bondade toda. o amor é mais importante. O que está faltando hoje É mais nas amor. pessoas, no mundo, é amor. Porque o amor, sem o amor, você não é nada. E você falando um bom dia, uma boa tarde. Como você é ministra, você sabe que eu perdi minha irmã há pouco tempo também, é outra perda. Então, eu tenho assim... Mas não é por isso que eu vou ficar triste, vou chegar em casa chorando qualquer coisa, porque eu tenho a minha irmã, eu tenho a minha mãe, eu tenho a minha família. Isso. Então, de qualquer Isso nos forma, fortalece. eu tenho que ser forte, de qualquer forma eu tenho que ser forte. E outra coisa, você perde, você fica triste. Mas o que acontece para você? Gente, a gente sabe que todos nós temos um final, nós temos o embarque de chegada, depois a saída, você nunca sabe quando vai Não, chegar. até porque todas nós temos uma missão. Todos nós temos uma missão. E todos os dias é colocado no nosso caminho um novo desafio para a gente ultrapassar e cumprir a nossa missão. Que a gente não sabe Não qual é. sabe, de jeito E a Todos gente não temos. pode, às vezes por um deslize, porque são colocados várias pedrinhas no nosso caminho, né? obstáculos. Os obstáculos a gente vai ter que tentar passar e às vezes a gente acaba tropeçando nele e se machucando. Mas isso que Né? nos fortalece. Mas fortalece, porque a gente Fortalece. tá ali. Mas infelizmente, gente, nem todo mundo tem essa força. Ninguém Tá, tem. Jane. Então, Muita essa gente. falta de amor, essa falta de Isso, amor pelo próximo, vamos- do olhar para o próximo, Olhar Vamos pro deixar próximo. essa dica para a a gente mata as mulherada. pessoas. A gente é culpado. É culpado. É, A vamos, sociedade é culpada. vamos deixar essa dica para as mulheres que estão passando, tá? E é super importante, porque se for para a gente contar das nossas histórias aqui, muitas vão se Muitas. identificar. Mas Leia, Jane, Maria, Maria. o que a gente pode fazer? O que eu posso fazer nessa situação? Eu não tenho dinheiro para pagar uma consulta, eu não tenho dinheiro para sobreviver. Por onde que eu começo? Primeiro, inteligência emocional. Olha para dentro, veja que você é forte. Pede ajuda para uma amiga Exatamente. e seja inteligente. Primeiro passo é ser inteligente emocional. Ter fé. Tá, beleza, ele tá mentindo para mim, ele tá me traindo, ele tá me batendo, Mas ele cuidar da amiga tá- que vai contar também. não, mas eu digo que tem que ser Também alguém tem de isso. confiança, né? De muita confiança. E pedir essa força. Alguém positivamente tem que estar te dando estrutura psicológica do outro lado, porque sozinha você não consegue Não sair da consegue. situação. E outro ponto, vai ficando independente. Independente. Porque a independência, ela tem que existir, financeira, espiritual, psicológica. Ela tem que haver esse lado financeiro, esse lado. Então começa a estudar, começa a olhar em qual ponto eu consigo me livrar dessa situação, porque eu tenho que sobreviver, eu tenho que dar sustento para meus filhos, eu tenho que sair desse local.
Então, tem que ser inteligente. Tem que usar Mas quando não Dessa tem teoria. jeito, fortalecer o quando não tem emocional jeito, vai na pra delegacia. ir se Alguém vai ter que te preparando. proteger. Alguém Mas vai ter aí que eu vou proteger. tocar num assunto muito importante, já é um puxão de orelha. Que uma outra convidada que era para estar conosco hoje também, infelizmente, muitas mulheres que passam por violência, por situações de abuso, que são mulheres até numa classe social mais alta, Eu atendo bastante nesse elas caso. têm muita vergonha. E elas não têm motivo nenhum para ter vergonha. Porque a vergonha deveria partir do agressor e não dela, Essa é a não zona da de conforto vítima. que Mas nada não está confortável. Não Mas está... tem um detalhe importante, Jane, que isso daí eu acho que até serve de alerta para muitas mulheres e também. O que acontece? Nós temos, eu não sei se eu estou pulando, estou colocando aqui, mas eu queria assim, nós temos uma guarda municipal aqui, uma polícia militar que é muito pronta para nos atender qualquer dúvida que a gente tem, qualquer coisa. A APM aqui em Balneário Camboriú, a guarda municipal, ela tem o pessoal, ali tem as mulheres que fazem as visitas para as pessoas que têm problema e tudo certinho. No entanto, a gente briga porque a gente trabalha no meio, você é advogada também, você sabe como é que é. O que acontece? Você vai na delegacia, você tem todo o atendimento da PM, você tem todo o atendimento da Guarda Municipal. Você chega na delegacia, aí você tem um pouquinho de cultura, você chega na delegacia, você faz o BO. Se você, eu quero fazer um BO porque isso aconteceu comigo. Na delegacia, muitas vezes eles deixam de fazer, mesmo na delegacia da mulher, principalmente pessoas idosas que sofrem abusos e pessoas, às vezes, que não conseguem se expressar direito. Até a polícia deixa na porta da delegacia. Outro detalhe importante. Ou quando o agressor é influente. Ou quando o agressor é influente, que seria o meu caso. Eu lembrei disso. Foi quando o meu o agressor caso. tem influência. Aí, você vai à delegada doutora Ruth, e há uma pessoa que é uma benção. Vai um delegado, o delegado pega e fala assim, e as provas? Você tem provas? Ele faz o relatório? Não, você não tem provas. Você não tem provas como coisa que ele ia servir de colchão, ele ia servir lá, Ele que está na tua casa vivendo a violência ele está vivendo todos a os dias. violência. Não tem provas. Ele fala, E aconteceu com a minha amiga. Ele bateu na nuca dela durante horas e ela foi se protegendo porque ele começou a bater até ela ficar zonza. E ele disse, ela assim, amanhã eu vou na delegacia. Dele assim, tu não vai conseguir fazer o corpo de delito. o corpo de delito porque eu bato no lugar que não vai ficar roxo. Exatamente isso. Olha o absurdo Ele que teve o a cara capacidade de estudar onde ele ia bater. Não, ele disse, eu batia já na minha ex Gente, que absurdo. desse jeito mesmo. 15 anos ele bateu na outra. Olha o monstro. Aí você vai para E ela me diz uma coisa, ela deu uma nova oportunidade ou ela... Claro que não. Eu levei ela pra casa por causa disso. Se não tem, eu vou te Não tem ajudar. volta? Mas Não tem esse volta. cara aí tu vai passar longe. Porque a gente vai te ajudar, mas sem chance de Sem volta. chance. Ela assim, não quero mais, só bateu uma vez. Deu. Não, é porque não tem que ter o primeiro perdão. Não tem. Porque ela já violência vinha, física não o tem psicológico estava acontecendo. A Exato. agressão psicológica já estava acontecendo. Então, eu estava falando disso, ô Maria, que desse relato dessa minha amiga que era para estar conosco, porque ela presenciou uma coisa e isso acontece em Camboriú direto. Eu vou falar de Camboriú, da minha cidade. Você chega lá para fazer um boletim de ocorrência de violência, não tem uma sala, um ambiente acolhedor para isso, porque já é uma situação difícil. A Sim. mulher já foi violentada e às vezes não só fisicamente, mas de todas as maneiras possíveis. Exatamente. E aí ela precisa ser acolhida. E aí ela vai, não tem um ambiente para ela adequado, não tem pessoas preparadas pra para acolher. fazer esse boletim de ocorrência. E Não detalhe, tem. o boletim é feito no balcão, na frente, À frente de de todo mundo. às vezes de quem está ali para pegar uma senha para fazer Uma RG, uma RG uma ou coisa, qualquer outra. outra É assim coisa, mesmo. carteira de motorista, Perto de todo mundo. né, a carteira de, Não, na e frente eu- de todo mundo. Não tinha nem água o dia que eu fui com a minha Você amiga. está Além sendo Sem água. exposta. Além disso, Água, Jane, não tinha. você tem que explicar o que aconteceu para depois fazer o BO. E ali você vai explicar na, frente de homem, todo de mulher, mundo. de todo E isso mundo. acontece E você não só sai por vagabunda. com a violência Você contra sai a por mulher. vagabunda. Eu gosto de apanhar. Mulher de malandro. Exatamente. É, bem
bem assim É assim, mesmo. porque nós somos julgadas o tempo inteiro. E detalhe, o que me deixa mais triste é que a gente é julgada por mulheres também. Quem Principalmente. mais As mulheres. aponta o dedo para nós são as mulheres. Gente, Eu tive problema sororidade. seríssimo, Jane, com a juíza. A juíza simplesmente, a primeira vez ela me deu uma medida protetiva, quando foi a segunda, ela simplesmente, porque o meu marido era influente, por isso ela não me deu mais a segunda medida protetiva, eu fazendo Ela tudo te jogou ali. na boca do lobo. Ela me jogou, e bem, simplesmente abandonou. aconteceu isso. E eu mulher? e é mulher. Detalhe. Mulher. Então, mulher, eu não entendi Mas como até eu falo, agora. e isso, eu toco sempre no assunto. O machismo, a gente fala tanto do machismo, né? Mas quem educa os homens? As mulheres. E esses que batem, eles Onde foram, tá o eles foram erro? mal criados pelas mães. Mal criados. Gente, então, manipulados. se existe o machismo Pela e mãe e todos pelo pai, os né? homens, em sua maioria, né? A gente sabe que alguns, infelizmente, vêm de uma outra situação, de abandono, de tudo. Mas a sua maioria, os homens são educados. Então, quando a gente vê um homem doce, educado, gentil, a gente já sabe que ali teve uma mulher de verdade que Carinhosa. pensou no futuro de uma outra mulher. Exatamente isso. Ela criou já o filho Para acolher a Pro- esposa. para acolher a esposa. Então a gente vê essa diferença. Já é um homem que sabe cozinhar, que sabe lavar louça, que sabe limpar a casa, que sabe te tratar como uma mulher, que nós somos Exatamente. mais delicadas, apesar da nossa força Existe gigante. sim esses homens e a gente não fica sem eles. Existem. Mas a gente Eles tem que são ficar maravilhosos. esperto para não cair na primeira, se apaixonar na primeira. Não, Por isso que agora tem que esse ser é o inteligente detalhe, emocionalmente. A gente A gente tem que estar não preparada, porque a mulher é pode muito mais desistir. sensível. Não quer dizer que eu não caia, né? No meu momento de viuvez, agora não quer dizer que eu não caia. Viúva e sensível, né, Vai amiga? que eu... É. Vai Ó, se numa quiser se dessas. aproximar Mas da eu minha já amiga, tô- já vou avisar. Ela tem uma amiga. E eu sou Já. intisicada. Se for pra chegar Eu já perto tô da Leia, estudando esses ou da masculinos Maria, antes. que tá viúva Também. também. E fazer minhas amigas sofrer, vocês vão se ver comigo. Porque o detalhe, eu não sou de chamar a polícia, não. Eu sou boa de porrada. Eu arrebento Já vai o pra cara no voadeira. soco, depois eu chamo a polícia. Se eu não puder com a Melhor. minha mãozinha, porque apesar de parecer delicada, mas eu sei da porrada no homem, eu pego um pedaço de pau, o que E tiver na minha vamos. frente, derrubo o sujeito, depois eu chamo a polícia. Porque homem que gosta de agressão tem que apanhar, tem que levar Tem que muita apanhar também, porrada. tem que levar. Depois joga num canto e chama a polícia para levar embora. Porque essa coisa de ligar para a polícia e esperar até a polícia chegar, eu já apanhei muito. Já apanhou Então, muito, toda mulher exatamente. deveria receber um curso de defesa pessoal. Pessoal. Principalmente, Isso. acho que já que eu não Parabéns, estava... Jane, Por é isso, isso. quando eu estava na Câmara de Vereadores, eu falava muito, eu já tinha ido atrás de algumas academias parceiras para dar curso de defesa pessoal para mulheres que já tivessem passado por Existe alguma já esse situação. projeto? Eu estava tentando Isso, levantar vamos isso, com- porque a vamos, Procuradoria Jane. Especial da Mulher não pode fazer muita coisa. Lei a gente já tem um monte, mas não funcionam. A realidade é outra. A realidade da mulher vítima de violência é outra. É e só outra. sabe quem sente na pele. Então, assim, ó, faz um cursinho de defesa pessoal. Pessoal. E na primeira surra, se você não puder com a mão, pega um pedaço de pau, arrebenta o sujeito e aí chama a polícia. Esmaga Eu os falei baguinhos. isso aqui na frente da PM. Na frente da PM. Faz de conta que você vai dar um sorriso, uma tática muito boa. Você pega o sujeito aqui, faz de conta que vai abraçar. Eu já passei por isso num ambiente que eu estava. E quando eu cheguei no balcão para pegar uma cerveja, o cara foi passar a mão em mim. Eu olhei para ele, abri um sorriso e fui abraçá-lo. Juntei ele no ombro, dobrei o meu joelho e dei. Esmagou, fez omelete. Fez um omelete tão gostoso que o bichinho caiu na hora e eu fui chutando. Sem dó. Ele ficou sem voz porque os baguinhos... Eles tiveram que tirar eu de cima porque eu ia matar o cara, o sujeito. Então, meu amigo, elas têm amigas e eu não sou muito boazinha, não. Apesar de já ter sofrido violência psicológica, mas física, não. Porque o dia que o homem botar a mão em mim, eu nunca apanhei do meu pai. Meu pai. A única pessoa que me bateu na vida foi minha mãe e eu merecia, porque eu era arteira. E ela É tinha que... arteira até hoje. Sou até hoje. É hoje. Mas de homem, não passei por isso. Muito pelo contrário, um já pulou da moto em cima do meu carro e eu já já passei por uma situação de violência, de planejar a morte do sujeito, mas ele teve a sorte de ir embora antes de eu matar, porque eu ia pegar uma Meu cadeia. Deus do céu.
E graças a Deus Gente, ele eu conseguiu fiquei até- salvar a minha fiquei até filha. com medo. filho lindo que você tem hoje, né, Jane? Mas, amiga, quando parte do momento... E assim, ó, e ele enlouqueceu. E era uma pessoa extremamente gentil, um cara bonito, gentil, educado, carinhoso. O perfil do abusador. E quando eu terminei o relacionamento, ele simplesmente não aceitou. Você não é uma E daí eu pessoa ali, descobri o você é um psicopata. objeto. Você é um objeto. Descobri o psicopata que existia dentro dele. Passei muito trabalho. E aí eu chamava a polícia, porque foi uma história mais ou menos parecida com a tua. Chamava a PM levava ele fazia segurança em algumas casas em Balneário, era conhecido dos policiais, ele soltava em casa. E detalhe, a arma permanecia com ele. E ele voltava pra frente da minha casa, até que um dia ele disse, ó, eu vou me matar. Eu falei, graças a Deus. Ele ligou com a arma na cabeça, faz isso. Eu falei, meu Deus. Quer mais uma "Jura?" arma? Eu consigo. Jura? Mas acabou não fazendo e ele fez eu parei no posto para abastecer meu carro com a minha filha dentro. A minha filha mais velha, até a Júlia, com uma amiguinha. Ele entrou no carro com a arma, falou, entra aqui, jogou o carro na BR e disse, agora nós vamos morrer tudo. Meu Deus do E céu. o carro a 130, 140 por hora, e eu já desesperada, mas eu tinha que acalmar a menina, as duas meninas, a minha filha e mais uma Ainda amiguinha. mais amiguinha? Quando chegou no trevo de Brusque, ele simplesmente reduziu, entrou para Itajaí e olhou pra gente, como se nada tivesse acontecido, parou o carro e falou, vamos tomar um sorvete? O nível de loucura. É loucura mesmo. Nível de loucura. Psicopatia. Nível de no loucura último. mesmo, No último. psicopata. Então aí eu tive que parar. Ai, claro, eu te amo. E aí depois Isso é daquela inteligência situação, emocional para eu se te manter amo, viva. Vamos tomar um sorvete, eu te amo. Vamos acabar com essa briga. Eu quero ficar com você. Tudo Exatamente. mentira. Porque na mesma noite eu planejei a Isso, morte é. dele e liguei para uma advogada, porque eu não sabia atirar. Eu queria passar com o meu carro por cima umas 10 vezes. E Na ida e na depois, volta até estragar eu o pneu. perguntei Quanto tempo já tinha ficaria? planejado até onde esconder meu carro para dar tempo de eu ficar fugida. Eu liguei para advogado, quanto tempo. Gente, isso é verdade? Isso não é mentira? Eu não tenho. E não me envergonho disso, de maneira alguma, porque era Mas eu tá e a minha filha, corretíssima. ou era o agressor. Então, entre mim e a minha filha, é óbvio. Não, mas não é uma questão de você sentir vergonha ou não. Ele que não poderia ter feito a Porque, primeira gente, parte. ele foi preso algumas vezes. A polícia pegou, soltava, ele voltava. Então, assim, eu já via que eu não tinha segurança nenhuma. Eu não me Mas sentia o mais medo, segura. Jane, é bem isso, porque quando a polícia pega, ou quando é feito o primeiro BO, ele fica sabendo do BO, aí ele fica mais agressivo, porque ele fica com mais raiva. Medo, mais raiva. Porque eu lembro que o dia que o oficial de justiça foi para fazer a medida protetiva, ele simplesmente olhou na frente dos policiais, eu vou te matar, você vai esperar para ver. Isso ele não teve nem... Ele, simplesmente, a defesa dele foi isso na frente do oficial. Você vai ver, eu vou me vingar, eu vou te matar. Sim, eles falam ainda, a ameaça continua ali. Por isso que eu falo do curso de defesa pessoal, que toda mulher Mas deveria é muito ter. Toda mulher deveria ter. Vítima ou não de violência, todas as mulheres deveriam ter um curso de defesa pessoal. Tem questão de assalto, tudo, a gente sabe que não deve reagir. Mas às vezes, gente, é uma situação tão... Cada sujeito, cada moleque que a gente vê na rua que está disposto a tudo, que se você tem que saber se defender. Voltando ao puxão de orelha para a polícia, para a delegacia, que eu preciso falar. Abuso sexual infantil. Nós somos o número 1 no estado de Santa Catarina, cidade de Camboriú. E a mesma coisa, eles têm que chegar no balcão e registrar o boletim de ocorrência na frente de todo mundo. A maioria não vai, a maioria nem vai. Que já sofreu abuso, que já está passando pela pior situação da vida dela, que vai deixar, infelizmente, vestígios para o resto da vida, tem que passar por isso. Jane, outra coisa, em Camboriú falando, tinha aquele, hoje ele é capitão em Florianópolis. Tem a Rede Catarina hoje, né? Tem a Rede No Catarina. estado, Não, eu a digo Polícia aquele Militar policial tem a Rede que era do PROAD. Do PROED. O Wolf. Querido, quem estava cuidando antes da Rede Catarina aqui era a soldado Rita, até trouxe ela aqui, mas a Rita se aposentou agora. Ela deve ter sido ela que foi na minha casa, foram em duas lá, por 2, 3 vezes, eu assim, fiz até uma amizade com elas, muito gente boa. Não, a gente tinha um projeto em Camboriú justo para essas pessoas, para essas crianças. Porque muitas pessoas já se envolveram, a gente fez parte da Comissão de Segurança Pública na época, e a gente tratava muito o assunto violência contra a mulher. Só que é uma coisa que não sai do papel. Não sai do papel. Aqui... Não sai da fala. É intrínseco na nossa sociedade. Nós estamos aqui, então, assim, ó, se nós não nos
nos prepararmos, não nos fortalecermos, se a gente não estiver apoiando, as mulheres não se apoiarem mais de todas as maneiras, vai ficar difícil. São assuntos bem polêmicos, são assuntos bem delicados, mas é muito importante. Mas é muito importante falar para essas mulheres que elas não estão sozinhas. Tá? Mostra o livro antes que o Vlad jogue o sapato. Joga o sapato em cima. Esse daqui é um clássico, né? Vamos dizer assim. Ele foi relançado agora por essa editora, pela Ana Caroline. Isso. Ela foi a deputada mais bem votada de Santa Catarina. Uma inteligência. Ela fez o prefácio desse livro. E quando ele foi lançado a primeira vez, o valor dele era meio salário mínimo. Agora eu comprei por R$85, vale a pena ler. R$85. Ele ele é um antifeminista. Ele traz essa harmonia do feminino com o masculino, mas é bem polêmico. Esse já é um livro mais ele é gostoso de ler. Mas ele é bem mais profissional, assim, ó. Mas toda mulher devia ler. Eu só vou comprar o meu. Fácil de ler, uma leitura bem fácil. E que traz esse conhecimento de psicólogas, de mulheres que lidaram com várias outras mulheres dentro dos consultórios. Então, você se identifica com um caso de abuso. Então, aqui elas trazem a solução. E a solução, às vezes, é justamente essa inteligência emocional, um profissional, uma família, um fortalecimento. Então, os dois são livros de autoajuda. Todos os dois são livros que vão deixar a gente mais espertas. Não menos amorosas, não menos mulher, mas a gente vai ficar mais forte. Sabe que às vezes eu acho até engraçado que hoje o homem, quando a mulher é carinhosa, você tá entrando num relacionamento novo. Não quer dizer que é frágil. Não eles não querem receber carinho. É como se você estivesse morrendo de amor e quisesse casar, namorar, qualquer coisa. O homem não sabe hoje. Não. Por exemplo, porque nós somos queridas, carinhosas. Se eu estou ficando com alguém, eu quero fazer a pessoa se sentir, o cara se sentir feliz. O melhor cara do mundo. Amado, sexo bom, sendo bom tratado, boa conversa, carinhosa, faz um carinho, faz um chamego. Eles não sabem receber isso. Eles já acham que a mulher está de 4 por ele, está apaixonado. É bom. Às vezes sim. Né? Mas acha que daí tá apaixonado. Eles se assustam e querem fugir porque eles não sabem receber carinho. Verdade, mas isso eu da concordo nossa sociedade já é Olha, eu bato palma e apoio. Eu tenho 2 irmãos. Se você visse o casamento deles, eles mandam flores até hoje. Um é casado há mais de 35 anos, não vai fazer de casamento até hoje, no aniversário, no Dia da Mulher, ele manda flores para a esposa dele, sai de mão dada, ele já tem neto, tudo, mas lindo, maravilhoso. E sempre foi assim. A minha mãe educou para ser... Minha irmã ontem disse, se o marido dela não levar, a namorada dela não levar ela para jantar, o pau ia comer. Daí ela assim, e Joane, você... os teus paqueras aí, o que você queria? Qual deles vai te levar? Qual deles vai te levar pra jantar? Daí eu falei, assim, eu queria receber uma rosa e um house preto. É uma dica, ó. Uma rosa? Só quem sabe o resultado disso. Não, entende. A minha cara, né? Falar, só os fortes entenderão. Só os fortes entenderão. Fica a dica. Gente, infelizmente. Só finalizando, eu sempre digo, fiquei casada há 20 anos e hoje no estado de viuvez, né, tirando a parte da doença que foi bem delicado, mas eu peço para Deus que venha outro homem igual o Edson para mim, que dessa vez eu vou pedir um pouco mais novo. Para ele ficar mais tempo do meu lado. Concordo com você. Eu já me relaciono com homens mais novos justamente por isso. Muito mais interessante. Mas saibam, mulheres, porque a mulherada tá doida pra pedir. calentar. A gente pede errado. Eu pedi certo, só que eu esqueci de pedir a idade. A idade. Esse 20 anos mais velho que eu. 20 anos mais velho. Peçam certo. Às vezes eu já cheguei quase nos 20 mais novo. Mas tá nos 20 eu não cheguei, mas nos 16 eu cheguei. Mas não sou obrigada, senhor me pode, porque eu não posso. Eu sou tão feliz assim ter minha família. Eu acredito assim que não, eu fui casada, tive minha vida, mas não tenho interesse em ter alguém, mas eu quero ajudar essas pessoas, porque a gente vê essa dificuldade tão grande. E nós vamos deixar o contato da Maria. A gente que já viveu isso, que já trabalhou em cima disso, a gente sabe onde está a dificuldade e onde a gente pode chegar
para poder ajudar essas pessoas. Amiga, eu quero te trazer aqui para você contar a tua história, Isso. tá? Estou à disposição. Porque a tua história é muito importante, muito interessante. Eu acho que muita gente vai se identificar. O tempo é curto, nós temos que ir embora. Primeiro, amor. Muito Próprio. Primeiro amor próprio. Ah, eu sou gente. apaixonada. Eu também Todo sou mundo diz que eu tô apaixonada por mim. diferente. Depois que eu descobri o amor, eu Próprio. mudei, eu tô diferente, eu tô apaixonada. tudo, Já digo olha. para todos os homens que quiserem, de repente, tentar a sorte aí de entrar na minha vida, que eu Tem estou que- apaixonada por Por mim. mim. Então, Isso, eu não quero a outra Eu metade da também. laranja, Não né? Porque eu quero. já sou uma laranja Eu sou uma inteira. laranja né? inteira. Só pra fazer mais suco. beijo, mulherada. Feliz dia nosso. Feliz Dia das Que assim Mulheres seja, a todas beijo. nós.